inibição, junto com essa impulsividade, ele fica extremamente forte na libido, não é? A libido fica muito exacerbada. Por exemplo, eu já tive uma situação em sala de aula em que uma aluna, ela era bipolar e a gente não sabia, né? A faculdade não sabia. E ela manifestou e ela veio para assistir aula em crise de mania. E a mania, ela sentou na sala de aula e eu comecei a ver as risadas, né? Aí eu falava algo assim, tipo, atenção pré-menstrual, menstruei, tô sangrando horrores. Isso na hora da aula. Então você imagina, o que é que acontece? Nessa aula, essa aluna chegou, sentou atrás de um menino e quando eu olhei, essa aluna já estava sem blusa, indo para cima do menino por trás e ela segurou no pênis do menino e não soltou. Então observe. Então a gente viu que a mania, na fase da mania, da euforia, né? Algumas características são a sensação de extremo bem-estar, a aceleração dos pensamentos e da fala, a diminuição do sono, a diminuição da concentração, a desinibição e a impulsividade. Isso, lembrando que vai gastar muito, vai se brincar, vende tudo que tem, uma libido exacerbada, uma não inibição de contactar, de passar a mão nas pessoas, é muito constrangedor para as pessoas que estão perto. E a fase depressiva, como é que isso acontece? Primeiro, alteração do apetite, né? Enquanto na fase da mania a pessoa para de comer um pouco, mas é tranquilo, porque ela fica muito agitada, ela não quer perder tempo comendo, mas ela se alimenta bem. Mas na fase da depressão, ela perde o apetite, né? Deixa de comer, ela tem perda, e também, ela também pode, a alteração do apetite pode fazer ela comer demasiadamente na fase depressiva, o que não há na fase da mania. Aí ela vai perder ou ganhar muito peso, né? Um humor deprimido na maior parte dos dias, mas é um humor, na fase da depressão, ela tem um humor deprimido para baixo, nada dá certo. Não há como você dizer para a pessoa que ela pode sair, ela não acredita na medicação, ela não quer tomar medicação. Uma apatia e perda de interesse aqui, ela vai se sentir muito culpada. Se a fase de mania veio primeiro, na fase depressiva ela vai ter consciência do que ela fez na fase de mania, ela vai se sentir muito culpada e vai chorar, né? Aí vocês devem estar estranhando que aqui na fase depressiva tem a agitação. Esta é a diferença gritante que existe em uma pessoa estar com transtorno depressivo e estar com a depressão da bipolaridade. Você está entendendo? É porque na depressão da bipolaridade existe uma agitação na pessoa. Não é uma agitação física, porque ela está em estado de depressão, mas o pensamento dela é muito acelerado. Ela tem resposta para tudo, logicamente resposta negativa. Ela sabe contradizer as pessoas, ela se maldiz demais, é uma agitação mental muito forte. E aqui ela vai, quando aqui na mania ela queria se socializar, o tempo inteiro ela quer se socializar, aqui ela quer se isolar. E se brincar, essa pessoa se isola e ela vai para um outro lugar que você nem imagina onde ela esteja. Eu já tive uma paciente que ela simplesmente desapareceu de casa por 5 dias. E ninguém sabia onde ela estava. Fez boletim de ocorrência, foi-se em hospital, procurou-se ela, depois de 5 dias, no 6º dia ela apareceu, já entrando na fase de mania, eufórica, alegre, voltando para casa, feliz, que estava com saudade de todo mundo. Para vocês terem ideia que o nível de consciência é muito, 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 muito baixo. Certo? Vamos ver mais características aprofundadas. Eu mostrei, a grosso modo, mania e depressão, mas vamos lá. Então, nos episódios maníacos, uma euforia muito grande,
uma aceleração psíquica, né? A psique fica acelerada, irritação que pode levar à agressividade verbal ou física. Isso geralmente as pessoas bipolares, quando estão no episódio maníaco, eles não suportam ser contrariados. Você contradizer ele vai agredir você verbalmente. Eles ficam com um pensamento muito rápido, eles se tornam eles são contrariados ou impedidos de fazer alguma coisa. Essa agressividade pode surgir tanto física quanto verbal. Existe um aumento de energia que está produzindo adrenalina demais, mas existe uma redução na necessidade do sono. O pensamento é acelerado com um aumento de fluxo de ideias. Gente, eles viram super-heróis. Podem tudo, fazem tudo. Podem tudo. Fazem tudo. Não existe empecilho para nada. Não existe bom senso. Não existe predição, né? Eles pensam tão rápido e tudo vai dar tão certo que eles não conseguem nem falar e nem explicar. Esta é a grande dificuldade. Porque como eles não estão com paciência para falar, eles não compartilham o que vão fazer. Então, os familiares, quando vêm, eles fizeram. E aí, se esse paciente faz uso de substâncias químicas, ele vai aumentar isso. Então, ele é capaz de vender uma casa para comprar droga. Não consegue manter a atenção em um único foco. Essa é uma das principais características. Sabe aquela pessoa que fica olhando o tempo inteiro? Uma pessoa muito hiperativa? É assim. Faz várias coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nenhuma. Não termina nenhuma. Né? Os sentimentos podem ser de alegria exagerada, de grande euforia. Ele é capaz de chegar para você e dizer assim: eu vou ficar trilionário. Eu recebi uma proposta. Mas ele só vai dizer isso. Ele não vai explicar para você a proposta. Porque ele está com agitação mental. E neste caso também física, que ele quer é partir para fazer aquilo que ele focou por pouco tempo. A autoconfiança e o otimismo é o cara. Sentimento de poder, se sentem empoderados. Vamos lá. Autoconfiança e otimismo extremos, né? Sentimento de poder, influência e inteligência e riqueza. E aí, olha a parte de baixo aqui. Aumento da libido. Muito. Achar-se imbuído de poderes e dons especiais. Vamos lá para os episódios depressivos, né? Então, tristeza, apatia, desânimo e falta de prazer. Junta tudo isso. Tristeza, apatia, desânimo e falta de prazer. Geralmente, quando eles estão na fase de mania, que vão cair para a fase depressiva, é porque eles começam a ter, baixou a produção neuroquímica e eles começam a ver as burradas que fizeram. E aí a tristeza se instala. A tristeza se instalou, baixa a apatia, o desânimo e a falta de prazer. Aqui, eles não têm libido nenhuma. Outra característica da fase depressiva, a lentidão física e psíquica. Eles ficam lentos. Às vezes, para levantar a mão, é uma lentidão grande. O pensamento é como se tudo que ele tivesse sido gasto na fase maníaca. A lentidão psíquica, para responder algo demora, para entender o que você perguntou, às vezes demora, né? Com dificuldade de concentração, levando um raciocínio muito lento, com às vezes respostas desconexas, que não é exatamente aquilo, um choro muito acentuado, né? A incapacidade de formular parágrafos, né? Um pensamento muito pessimista, né?
tem preocupações negativas, sabe, a antecipação das coisas, a culpa que sente, a desgraça da família passa a ser ele, um sentimento de culpa exagerado e principalmente de inutilidade. Se sente inútil, principalmente se já é uma pessoa que tem uma recorrência de entrar e sair de crises, porque na depressão eles lembram das crises passadas e vai haver uma somatória de eventos para a culpabilidade. Aqui o sono pode estar diminuído ou aumentado. Tem pacientes bipolares que chegam a dormir 18 horas por dia, né? E tem pacientes bipolares que chegam a não conseguir dormir, precisa ter uma intervenção medicamentosa para dormir. Observe, presta atenção no que eu vou falar agora. Os pensamentos de morte podem levar ao suicídio. Não é todo paciente bipolar que vai ter ideação suicida, né? Mas é preciso controlar e tomar a medicação, porque se ele é bipolar e ele tem o pensamento suicida, é muito provável que ele vá fazer. Certo? Porque ele fica com fixação na fase depressiva. A gente vai ter os episódios hipomaníacos, né? Aqui. Observe. Isso é uma observação que os psiquiatras fazem. Os sintomas são menos severos, né? O grau de aceleração é menor, o aumento de energia pode ser produtiva, porém a pessoa se dispersa e perde mais tempo em detalhes. Presta atenção. Nesse caso, o que é que a gente chama de episódios hipomaníacos? São pacientes que não têm uma manifestação ainda muito acentuada, né, da fase depressiva. Então, os sintomas neles são menos severos, certo? É por isso que às vezes é difícil de diagnosticar, mas eu mostrei isso aqui para vocês verem que existe, mas eu vou voltar a falar disso mais na frente, tá? Essa é uma palavra que a gente precisa entender para entender o que eu vou falar seguinte. A ciclotimia, tá? É uma forma de alienação mental. O paciente bipolar, ele é ciclotímico, né? É uma forma de alienação mental mais ou menos grave, caracterizada pela alternância de períodos de superexcitação e de depressão melancólica. É por isso que a gente fala que a depressão, que a bipolaridade, é um transtorno ciclotímico, certo? Porque ele tem duas alternâncias.